Estamos de volta aqui nessa semana que teve bastante coisa acontecendo, tá? Tem declaração do Trump, tem declaração do CEO da XRP, tem possibilidade de recessão dos Estados Unidos levando o Bitcoin a US$ 10.000. Tem muita coisa para a gente discutir aqui sobre as notícias que aconteceram nessa semana e também repercutir como isso impacta no seu bolso, tá? Então, vamos começar pelo suprassumo dessa semana, que é o possível ataque dos Estados Unidos ao Irã. E essa declaração aqui do Trump, tá? Ouve só. Have a first year like probably no other ever in our country because we settled 8 wars and I think a ninth to come. It's turned out to be a tougher one. I thought that was going to be the easiest one. But with war, you never know what's easy and what's not so easy. But we've had a great relationship. Olha, claramente o Trump tá falando que o negócio tá minimamente encaminhado, tá? E aqui o Trump não falou diretamente, mas ele tá falando do ataque, possível ataque ao Irã. Já foram direcionados alguns caças ali para próximo do país e tá se ventilando essa ideia do ataque ao Irã. Então ele tá possivelmente trazendo isso como possibilidade daqui para frente. E aí vem algumas perguntas na cabeça, né? Primeiro, sobre o não o contexto, né, mas principalmente o perfil desse ataque, né. A gente já teve ali os Estados Unidos, entre aspas, defendendo Israel num primeiro ataque, e agora talvez as forças mais enfraquecidas do Irã, o próprio, mundo árabe deixando de lado, o Irã, fez com que o Donald Trump sentisse mais à vontade de fazer isso. A outra coisa que tem que ser levada em consideração é o mercado tomando isso como algo sem muito risco, né. E aí das 2 umas, ou o mercado está muito errado, ou isso não vai fazer nem cócega. Sinceramente, dada a magnitude desse evento, o fato do mercado não estar ligando para isso, derrubando já os preços, das 2 umas, ou ninguém está dando a probabilidade certa de guerra, que eu acho que não é isso que está acontecendo, ou estão medindo os efeitos muito pontuais, que não vão afetar a economia como um todo e principalmente não vão criar outras tensões no mundo, tá. O mercado já está dando como certo esse ataque e que o Donald Trump vai ser bem-sucedido nesse ponto e não vai ter nenhuma retaliação de outros países, né. Isso tem que estar no ponto aqui pra gente. Seguindo aqui nas nossas análises, tem o CEO da Ripple, né, o Galen House, falando sobre o Clarity Act. Who's been an advocate. I think it's now 90% it will pass by the end of April. I had said a couple weeks ago, I thought end of April. At the time, people thought that was a little optimistic. There's a meeting today with a lot of leaders on both sides, the crypto and banking, in the White House. O Galen House está falando de um evento que teve recente na Casa Branca com os banqueiros, né, os dos bancos tradicionais e a indústria cripto. E ele está falando de uma possibilidade de 80% de chance de já passar até abril, né? O que parece fazer sentido, né? Só para explicar, acho que a gente já citou isso em outros resumos semanais, que o que está acontecendo nos Estados Unidos é basicamente uma batalha dos incumbentes, os bancos, versus a Coinbase que está liderando o movimento pró-cripto. A base das alegações está basicamente na ideia de que a Coinbase quer oferecer um rendimento de staking para os seus clientes, utilizando o SDC, e os bancos centrais não, os bancos tradicionais, eles não querem que isso aconteça, porque vai ter uma fuga de capitais, principalmente dos bancos regionais, que são menores, que não vão ter vantagens. E a Coinbase está alegando que, olha, você, banco, faz reserva fracionária, você precisa dessa legislação de banco. Eu não faço reserva fracionária, eu não preciso dessa legislação de banco pesada. Por isso eu posso oferecer, porque o cara me deixa um SDC, eu não empresto ele para ninguém. Ela está alegando que é um outro negócio de fato. E sim, é a aperfeiçoação o aperfeiçoamento, na verdade, do sistema financeiro com a utilização de cripto. Isso eu concordo plenamente com a Coinbase. E aí que está o ponto. O que o banco não quer aceitar é essa evolução. Ele quer ter tempo de conseguir evoluir esse ponto e, ao que parece, a Coinbase está batendo o pé
porque isso é um ponto nevrálgico de como o negócio da empresa funciona e principalmente como é que ela vai servir os seus clientes. Totalmente justo que isso aconteça, beleza? Vamos para a próxima aqui, que aqui já é mais notícia do Cobb's Letter, né? Ele falando desse gráfico aqui, tá? Esse gráfico, pessoal, ele está mostrando o fluxo semanal dos, do varejo, na verdade, comprando empresas de softwares desde 2020, o histórico como um todo aqui, desde aquele período. E aí você vê que nas últimas semanas, se eu não me engano, ele fala aqui que nas últimas 7 semanas, né, foi isso, 7 semanas consecutivas, houve compra líquida positiva do varejo, o que é levantado como uma hipótese de bolha, tá? Por que bolha? Pessoal, tem uma frase muito icônica, né? Na verdade, um relato muito icônica, se eu não me engano, é do Howard Marks, mas posso estar falando besteira, mas é um grande investidor, em que ele fala que ele vendeu as ações dele quando ele estava na frente de um banco, pediu para o engraxate engraxar sapato e o engraxate estava dando dicas de investimento. E aí ele percebeu, pronto, se esse cara está dando dica de investimento e está comprando, não tem outros compradores. Não tendo outros compradores, o mercado não tem para onde subir e esse cara provavelmente é a ponta de liquidez final. Então ele vendeu as ações baseado nesse anedótico. E desde então, as crises que sucederam, eles encontraram algum sabor desse mesmo cenário, em que as massas, né, as pessoas físicas, são as últimas de fato a comprar e entrar na onda e acabam sofrendo com toda a queda posteriori. Então, esse cenário de 7 semanas seguidas do varejo comprando, ele traz a possibilidade de já estarmos no final da festa de software, IA e o que seja. Então, é uma hipótese só que tem que ser corroborada com outras coisas. Não é o que está acontecendo aqui. E lembre-se de uma coisa, tá? A euforia, ela sempre pode crescer mais. Sempre. Então, a gente pode estar eufórico agora e ficar mais eufórico. Pode estar mais eufórico amanhã e continuar aumentando essa euforia. Não subestime esse nível de euforia e estupidez humana aqui também. Beleza? Vamos seguir para a próxima notícia aqui sobre o Michael Saylor, tá? O Michael Saylor, pessoal, ele vai ser continuamente pressionado a partir de agora, como foi pressionado nos outros ciclos, a respeito da saúde do seu caixa. Simplesmente porque a partir de agora ele está com um prejuízo bilionário, então é um prejuízo bilionário frente à posição dele, né? Para você ter uma ideia, o cara fala sobre que o Bitcoin pode cair abaixo de $8.000 e eles vão equitizar o débito, né? Que é basicamente transformar o Bitcoin não, o débito, né, que ele tem com os clientes em ações da empresa. Ou seja, transformar em Bitcoin para esses clientes aqui. E ele fala, tem uma frase muito engraçada na entrevista que ele dá, em que ele fala sobre refinanciação, tá? Refinanciamento, desculpa, da dívida. O que quer dizer isso? Ele tem a dívida e aí chega próximo de pagar a dívida, ele refinancia. E aí a interlocutora fala para ele refinanciar com quem, Michael, né? Porque esse é um ponto crucial. Quem que vai dar esse dinheiro para ele quando tiver as coisas no prejuízo? Vai ter que ser um cara que acredite muito no Bitcoin e na estratégia dele. Essa seria a dificuldade. Mas as dívidas são de longo prazo, tá? Historicamente, o Bitcoin deveria se recuperar nesse período. Não dá para saber, de fato, se é isso que vai acontecer, mas o Michael Saylor, obviamente, está apostando nessa tese aí também. Beleza? Seguindo aqui, Michael McGlone, né, dizendo que o Bitcoin pode cair até 10 mil numa espécie de recessão dos Estados Unidos, né? A gente está falando de uma recessão que pode causar a queda do Bitcoin. E aí o estrategista Michael Bloom falando que o colapso do preço pode levar o Bitcoin a 10 mil, sendo um sinal aí de estresse financeiro e uma recessão nos Estados Unidos, tá? Ele diz que depois de 2008, né, a expressão buy the dip pode terminar com cripto fraca e o mercado de estoque, né, de ações pode terminar com valuation deteriorado aí, dado o GDP, né, que é o PIB americano. Outras coisas aqui falando sobre isso, sempre bom levar em consideração, pessoal, uma coisa, tá? Obviamente o cara tem uma justificativa aqui plausível e sempre parece plausível, porque levar o Bitcoin a $10.000 com o mercado caindo é plausível.
não seria impossível aqui de se pensar. A gente está com o Bitcoin que já recuou 50% desde o topo de maneira muito rápida e sem motivo. Imagina se a gente tiver um motivo para derrubar o Bitcoin. Então, eu não tiro isso da conta de verdade, mas entendo que quando a gente trata de mercado cripto, a gente tem muito do humor em determinados momentos. Hoje, agora, nesse momento, um humor mega negativo. Então, qualquer notícia ruim, ela vai ser propagada. Então, sempre entendo que o mercado ele vai amplificar para você isso. E, de alguma forma, o algoritmo ele vai ser seu pior inimigo na hora de investir. Quanto mais você estiver nervoso e tenso por alguma coisa, mais o algoritmo vai te mostrar coisas negativas relacionadas a cripto. Quanto mais eufórico você tiver, mais ele vai te mostrar coisas eufóricas, tá bom? E aí, indo nessa linha, o Fundo Soberano de Harvard, né, o fundo de endowment, né, da escola, cortou a posição de Bitcoin em 20% e adicionou Ether, né, o que me parece até mais bullish para o mercado cripto como um todo, que é uma empresa na verdade não, um fundo, né, de endowment da faculdade, que investiu aí 3 milhões, comprou 3 milhões de share do ETA, né, que é o Bitcoin, que é o ETF de Ether da BlackRock. Então, sempre tem em mente isso aqui, que a compra do Ethereum Trust talvez tenha até um peso maior do que o próprio Bitcoin pelo risco que se corre aqui. Então, eu acho que no líquido, essa notícia é até positiva, tá? Principalmente visando o longo prazo, entendendo que o Bitcoin tem uma parcela relevante aí do mercado. Seguindo aqui, o Rato Reis, né, um cara bem famoso e polêmico dentro do mercado, diz que vê sinais aí de crise em IA, e isso pode levar o Fed a reagir a isso com impressão de dinheiro, tentando salvar essas empresas, e isso pode ser muito bom para o Bitcoin. E aqui eu concordo com o Reis, tá? A gente olha para o Bitcoin e entende ele como uma tecnologia, mas principalmente um ativo que se favorece da impressão de dinheiro. Então, a minha visão sobre isso é que ele tem razão. Se a gente tiver uma crise, é muito provável que o Bitcoin sofra no primeiro momento, mas existe uma máxima na minha cabeça que é muito básica de olhar como acontece nos mercados. Os governantes, os banqueiros centrais, eles sempre vão resolver todo e qualquer problema com impressão de dinheiro. É como se você desse para uma criança um controle e esse controle tivesse algumas possibilidades, mas para acessar as outras possibilidades, você tivesse uma série de dificuldades. E apenas um botão fosse muito fácil de apertar e o mais cômodo possível. Imagina você jogando um jogo, se você apertar esse botão, você pula de fase. Se você tentar apertar qualquer outro, pode ser que você não pule de fase. Então é muito tentador ficar toda hora apertando esse botão. Só que uma hora a conta chega. E a conta é a desvalorização da tua moeda. E é isso que vai acontecer no longo prazo. Por isso que o Bitcoin permanece aí como um grande ativo que deve capturar boa parte da impressão de dinheiro por ser escasso. Perfeito? Bom, pessoal, é isso por hoje. Se você gostou das notícias que foi abordado aqui e quiser acompanhar diariamente o que está acontecendo no mercado, eu deixei o link na descrição para assinar a nossa newsletter, Decode Crypto, e lá todo dia a gente está mandando conteúdo para vocês sobre o que está acontecendo no mercado e esse tipo de notícia é contemplada por lá. Então você fica sabendo na hora que está acontecendo sobre essas notícias que estão saindo. Perfeito? Forte abraço, pessoal, e até semana que vem.